Axé Saravá, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre consagrações na Umbanda. Isso mesmo, consagrações na Umbanda. Vou ensinar vocês aqui de uma forma prática, fácil. Eu gosto de fazer as coisas em casa aqui porque você pode fazer na sua também, entendeu? Muitas vezes a gente tem um mito dentro da Umbanda que muitas vezes não é verdadeiro. Que a gente, tudo depende do guia incorporado. Tudo a gente precisa do guia incorporado. Tudo a gente precisa fazer dentro do terreiro. Nada a gente pode fazer fora. Então, isso na verdade não é verdade. Tá certo? Então, a gente como filhos de Deus, como centelhas divinas, né? Somos deuses também, somos parte dele, entendeu? A gente também tem os nossos poderes, entre aspas, vamos dizer assim, né? A gente tem as nossas facilidades, nós temos nossas sensibilidades mediúnicas, nossos sentidos mediúnicos, e nós podemos fazer muitas coisas sem precisar estar incorporado, por exemplo, né? Sem precisar depender do guia, muitas vezes, né? Claro, logicamente que eles estão sempre conosco, incorporados ou não, eles estão sempre presentes. Eles são nossos familiares, querem nos ajudar, são nossos guias, nossos mentores, nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes espirituais, e eles querem nos ajudar mais do que ninguém. Então sempre estão presentes conosco. Nosso anjo da guarda também, logicamente, né? Então a gente tem esse apoio espiritual também, independente de estar mediunizado, né, incorporado ou não, tá certo? Então a gente pode consagrar elementos. Isso, a gente pode consagrar elementos na nossa casa, de uma forma simples, prática, tá certo? E vou ensinar vocês aqui agora como fazer isso, né, de uma forma bem simples. E você pode usar qualquer elemento, você pode usar qualquer coisa. Você pode consagrar uma vela, consagrar uma pemba, consagrar uma imagem, consagrar uma correntinha, uma guia, um colar, uma pulseira, o que você quiser. Basta ter fé. A gente tem uma flexibilidade no sentido religioso, do qual a gente não precisa seguir muitas regras. Não precisa ser um negócio idealizado. Não é que nem se for... Quem já fez curso de magia sabe o que eu estou falando agora. Na magia, por exemplo, todas elas, magia das 7 chamas sagradas, por exemplo, a gente tem algumas regrinhas, a gente tem alguns padrões, a gente tem alguns verbos, a gente tem algumas situações que a gente tem que seguir à risca, né? Independente da nossa fé, a gente tem que seguir aquelas técnicas para que a magia, aquela mandala, aquelas situações funcionem de acordo. Na religião, a gente tem uma outra vantagem. A magia é excelente, não estou reclamando aqui não, tá certo? Inclusive faço curso de magia. Na verdade, na parte religiosa, a gente tem uma certa flexibilidade do qual a gente usa a nossa fé, a gente usa a nossa intenção. A nossa intenção vale muito, né? Não que não vale na magia, só que a gente tem regrinhas, a gente tem padrões, verbos a seguir, né? E na parte de religião, o nosso coração dita, né? O nosso mestre, os nossos mentores, nossos guias, através das nossas intuições, vêm nos ajudando e nosso coração dita, nossa intenção dita o que a gente faz dentro do religioso, porque é a nossa fé que está ali em ação, tá certo? Então, você pode pegar uma vela, uma simples vela. Essa aqui é uma vela de Xangô, uma vela marrom, tá? Ela tá até meio tortinha aqui, desculpa, viu, gente? Tem muita vela uma em cima da outra, às vezes acaba acontecendo delas entortarem ou de pegar a cor de outra. Mas aqui é uma vela de Xangô, uma vela marrom, tá certo? Tá aqui. E essa vela, agora, nesse exato momento, ela só serve para iluminar o ambiente. Por exemplo, acabou a força da minha casa, né? Acabou a energia. E o que eu faço? Acendo essa vela aqui para clarear, para iluminar. Mais nada. Ou ornamento, tá certo? A partir do momento que eu acendo ela e consagro ela, aí muda a coisa, porque aí ela se torna sagrada. Porque é justamente isso que significa consagrar. Consagrar significa tornar sagrado. Então, qualquer objeto que é profano, qualquer objeto que não é sagrado, através de algumas palavras e intenções minhas, eu torno esse objeto sagrado. Então, eu consagro, torno o objeto sagrado. Tá certo? Isso é muito importante a gente saber na Umbanda.
É muito importante a gente saber, porque a gente pode fazer na nossa casa, a gente pode ajudar pessoas, a gente pode, enfim, fazer muitas coisas com isso, tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço é acender essa vela. Eu posso usar fósforo, eu posso usar isqueiro, posso usar maçarico, que eu não tenho aqui agora, o meu fica lá no centro, que eu uso muito maçarico, eu gosto de maçarico porque é mais rápido, mais prático, que é uma outra questão que eu vou falar aqui agora, e vou repetir numa outra aula também de elementos, mas já vou adiantar aqui para vocês. Tem muita gente que fala assim, ó, tem que ser aceso com fósforo. É mito, tá certo? Eu vou explicar o porquê. Muita gente fala para acender com fósforo por causa da pólvora do fósforo, que a partir do momento que você risca, você risca aquele fósforo, você tem a pólvora, né? Aquela pólvora ela ajuda no processo de limpeza daquele ambiente naquele momento. Mas é mito, porque a pólvora que tem no fósforo ela é insignificante. Ela não vai dar esse efeito, tá certo? Então, o que a gente precisa, na verdade, é a vela acesa. A gente precisa da chama. A chama é importante para nós. Então, eu posso acender com maçarico, posso acender com isqueiro, sem problema nenhum, tá certo? Então, a gente acende a vela. Vou acender aqui, ó. Tomem cuidado com ambientes, tá? Para não colocar fogo, enfim, sempre que for mexer com velas, com chama, cuidado para não colocar fogo, tá certo? No seu espaço aí. Então, a partir do momento que eu acendo a vela, né? Então, aí eu vou dizer palavras, e essas palavras na religião pode ser do meu coração, não precisa ser nada decorado, e a sua intenção que vale, essa força do seu coração é que vale. Essa força intencional sua é o poder. Notamente com essa chama aqui, que ainda é profana. Ainda é um objeto apenas de ornamento ou para clarear o ambiente. Tá certo? Então eu coloco essa vela no alto da minha coroa, aqui, tá? Coloco essa vela no alto da minha coroa. E no alto da minha coroa, eu fecho meus olhos e com muita fé eu invoco. Eu invoco a Deus Todo-Poderoso, Criador de todos, de todas as coisas, Olorum, Zambi, o nome que vocês quiserem dar a Deus, pois Deus tem muitos nomes, mas é um só, tá certo? Invoco aos divinos orixás, as forças do meu anjo da guarda, dos meus guias espirituais, e peço que nesse momento essa vela se torne elo de ligação entre o plano espiritual e o plano material, e que nesse momento, através de todas as forças, aí você pode invocar uma força determinada, nesse caso aqui é uma vela de Xangô. Então eu posso invocar a força de Xangô, porque eu estou fazendo uma firmeza, né? Estou fazendo essa reza, eu estou fazendo uma consagração na força de Xangô, por exemplo. Então aí eu digo o nome do orixá. Então, Xangô, neste momento, peço sua força, a sua justiça divina, o seu equilíbrio, para que consagre este elemento neste momento. Nas minhas mãos, na minha força, consagre esse elemento neste momento. E que ele sirva de elo de ligação entre o mundo espiritual e material e que atenda às minhas necessidades ou das pessoas que estão precisando, do qual eu vou fazer a reza, ou a oração, ou o pedido, né? Que diante da necessidade evolutiva e diante do merecimento dessa pessoa ou da minha, seja feita a vontade de Pai Olorum. Simples assim. Não precisa mais do que isso. A vela, neste momento, está consagrada. É uma vela sagrada agora, do qual eu posso firmar ela no meu altar caseiro. Né? Se for uma questão de esquerda, você pode firmar lá na sua tronqueira caseira. Você pode pôr no seu balcãozinho, se você não tem altar caseiro. Você pode pôr um copinho de água do lado. Consagrar essa água também, faça o mesmo processo, mesma coisa. Só vai trocar vela por água. Você pode beber essa água depois como remédio espiritual. Você pode fazer banho com essa água depois. Pode ficar à vontade. No campo religioso a gente tem flexibilidade. Isso que a gente tem que colocar na cabeça. Isso pode ser feito no seu terreiro, pode ser feito na sua casa, pode ser feito onde você quiser, onde você se sentir à vontade, confortável. Se você sentir à vontade de colocar uma roupa branca, coloque. Se você quer fazer com 7 velas, com 5 velas, com 3 velas, faça. Se você tiver essas condições, faça. Entendeu? Eu quero consagrar uma pemba, ou uma imagem, por exemplo. A imagem pode ser consagrada com afoxé, que eu ensino numa aula de afoxé aqui. Com o pó do afoxé você pode consagrar a imagem, ou você pode consagrá-la dessa forma,
coloca no alto da sua cabeça, ou consagre 7 velas, por exemplo. Pega 7 velas brancas, ou da cor do orixá, que é o santo ou sua imagem, seja uma imagem de Ogum, por exemplo, você pega 7 velas vermelhas, se for uma imagem de Xangô, você pega 7 velas marrons, ou pode ser velas brancas para qualquer orixá, não tem problema nenhum, tá bom? Aí você pega, consagra de uma vez só essas velas, do jeitinho que eu falei, do jeito que eu ensinei aqui, com as suas palavras, com o seu sentimento, com a sua fé, logicamente, em primeiro lugar, né? Faça um círculo com essas velas e lá no meio dessas velas você coloca a sua imagem ou coloca o objeto que você quer consagrar e ali você diz as palavras que esse objeto seja consagrado em nome de tal força, de tal orixá, ou o nome de Olorum, de Deus, de Zambi. E ali você pode ter certeza que assim que as velas se acabarem, a sua imagem ou seu objeto vai estar consagradíssimo, vai estar sagrado. Eu soprei aqui, gente, mas o bom é apagar com o dedo, tá? Tá bom? A gente apaga com o dedo para segurar a chama e soprando a gente manda ela embora, tá bom? Mas como aqui é a aula, tá bom? Tô só dando de exemplo. Tem que ser rápido aqui, tá bom? Então, olha como é que é fácil. E olha o poder disso, tá certo? Agora, eu gosto, tenho fé naquele guia lá do terreiro, quero levar para ele consagrar. Não tem problema, leva lá, tá bom? O que eu estou querendo dizer nessa aula é que você pode e deve fazer na sua casa, quando você precisar. Entendeu? Minha netinha, minha sobrinha, meu neto, meu filho está precisando de um apoio, está precisando de uma reza, está precisando de uma oração. Consagre uma vela, coloca um copo de água do lado, faça essa reza, faça essa consagração desse elemento para essa pessoa naquele momento. Eu quero dizer aqui que quando a gente chega na Umbanda, a gente chega muito dependente, a gente chega ovelhas, né? A gente chega ovelhinhas, pedintes, entendeu? Então a gente tudo depende de alguém, depende do sacerdote, depende dos guias, depende do terreiro. E a intenção aqui do curso é justamente transformar ovelhas em leões. Então vocês podem fazer. Não fique dependente. Você pode fazer. Pode e deve fazer. Não tem nada de errado, não vai causar mal nenhum. Quando você fala essas palavras no alto da sua coroa, quando você consagra, essa vela ela está sagrada e ela tem dono. Quem que é o dono dela? Justamente as forças que você invocou. O Olorum, anjo da guarda, seus orixás, seus guias, são os donos. Mal nenhum chega, porque tem dono. Essa chama, essa luz tem dono. Você não vai atrair espíritos negativos para o seu lar por causa de uma chama sagrada ainda por cima, que você consagrou ela. Jamais. Isso é mito também. Tá certo? Então fique muito à vontade, faça, você deve e pode fazer, você tem poder para isso. Tá certo? E você pode consagrar qualquer objeto. Tá certo? Então nessa aula é isso que eu queria dizer. Então agora você sabe consagrar. E tudo na Umbanda é consagrado. Tudo na Umbanda é consagrado. Coloque isso na sua cabeça. Tá certo? Lá no terreiro, todos os objetos que vocês veem, vou fazer uma aula de elementos aqui, vou mostrar alguns elementos básicos da Umbanda, para quem não conhece. Todos eles são consagrados. Ou pelos próprios sacerdotes, pelos médiuns, ou pelos guias espirituais. Então você, como umbandista, você consagre suas coisas na sua casa. Consagre seu altar, consagre suas velas, consagre suas pembas, consagre o que você tiver lá, suas imagens. Consagre, você pode. Nessa aula a gente vai falar de alguns elementos ritualísticos na Umbanda, tá certo? Na aula presencial, logicamente que eu mostro tudo isso pessoalmente, né? Aqui então a gente vai ter que usar algumas imagens, por ser um modelo EAD, tá certo? E alguns elementos básicos, tá bom? Dentro da religião de Umbanda, que a gente utiliza no terreiro, para que servem, tá? E abaixo também vou deixar em algum lugar nessa página um documento em Word que tem algumas palavras também litúrgicas, que eu não vou estar falando aqui, vai estar junto e vai estar junto também com esses elementos e algum descritivo básico ali desses elementos também. Mas vou estar falando aqui na aulinha para vocês, tá bom? Então a gente começa com a água.
Tá? Vocês podem ver aqui a imagem de um copo d'água, né? Uma água. A água é um excelente condutor de energia. Ela pode ser fluidificada, pode ser consagrada, ela pode ser bebida como remédio espiritual, ela pode ser banho, né? A gente transforma em banho. Essa água a gente pode usar como base para amacis. Amacis, o que que é? A gente está aqui, eu coloquei no texto também, tá bom? Amaci é a maceração de ervas com águas, né? Pode ser água de cachoeira, de mina, de mar, de lago, águas minerais, entendeu? Maceradas com ervas especiais dos orixás e lavada a cabeça dos médiuns. Pode ser processo iniciático dentro do sacerdócio ou simplesmente uma lavagem de cabeça em um rito de Umbanda, tá bom? Então essa água serve de base para muita coisa dentro da Umbanda. A água é importantíssima dentro da Umbanda. Para lavagem, para base de amaci, para banho, para tomar, enfim. Tem 1001 utilidades a água, tá certo? Então utilizamos muita água no terreiro. Vamos passar aqui para a próxima imagem. Aqui a gente tem, aqui ó, o alguidar, né? Esse aqui é o famoso alguidar, né? Para quem não conhece, é esse vaso, essa espécie de vaso, né? De pote de barro. Ele tem de diversos tamanhos, tem pequeno, médio, grande, super grande, tá certo? Serve para diversas finalidades também, principalmente para oferendas, para se colocar maci dentro, tá? Que é essa maceração de ervas aí com base de água. Nossa, para diversas finalidades. Oferendas de direita, oferendas de esquerda, para colocar alimentos, muitas vezes, que podem ser consumidos também dentro de um rito ou de uma festa, ou de um louvor dentro da Umbanda. Enfim, serve para várias finalidades aí o alguidar, tá bom? Então, para quem não conhecia, esse aqui é o alguidar. Próxima imagem. Aqui, na verdade, é uma imagem que eu trago a simbologia da concentração e da meditação, né? Que apesar de não ser um elemento físico, é um elemento espiritual que a gente precisa e deve ter na Umbanda. Antes, no meio e no final dos trabalhos, tá certo? A gente precisa estar concentrado, meditado, estar com uma paz interior, deixar o ego, deixar os problemas pro lado de fora, lá no profano, e para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, para a gente conseguir manipular todos esses elementos que a gente está falando aqui. Então, a concentração e a meditação é importantíssima, certo? Aqui também é um ato, na verdade, simbólico, tá bom? É um elemento simbólico dentro da religião de Umbanda, que é o ato de bater a cabeça. Mas aqui a gente vê vários outros elementos juntos, né? A gente vê aqui a guia, o colar, que a gente vai estar falando individualmente daqui a pouco. A gente vê aqui a bata feminina, né? A gente vê o pano de cabeça nessa imagem, né? Que é justamente para proteger o ori, proteger a coroa do médium. A gente vê o pano, a estola, né? Ou o pano branco, né? Que também é muito usado na Umbanda. A gente também coloca esse pano lá, no momento de bater a cabeça, a gente tira do pescoço, a gente coloca esse pano no chão e faz o bate-cabeça. A gente bate a cabeça nessa toalha branca a gente bate a cabeça, tá certo? Então por isso a importância do uniforme, a importância de ter em mãos os elementos da Umbanda, né? E aqui a gente tem uma esteira também, essa esteira a gente usa bastante na Umbanda também, principalmente em dias ritualísticos, nos banhos de amaci, ou para colocar oferendas. Então a gente usa essa esteira aqui para bastante coisas também, tá certo? E a simbologia do bate-cabeça aqui que a gente está saudando, na verdade, aos orixás, ao altar, congá, à curimba, ao sacerdote do terreiro, em sinal de nosso respeito a toda a hierarquia espiritual e material do terreiro, tá certo? Aqui, na verdade, esse copo simboliza as bebidas, né? A gente tem o uso das bebidas na Umbanda. Elas podem ser manipuladas, ou alguns guias até fazem uso mesmo dessa bebida, né? Não de forma exagerada, mas fazem o uso. A bebida, o etílico, ele vem da cana, né? Ele vem de substâncias do álcool. O álcool vem da cana, a cana é uma erva de poder, né? Umbanda é considerada uma erva de poder, coisa que muita gente não sabe o porquê da bebida. Aqui tá a explicação. Requisinho, atenção,
hackzinho do professor, o tripoco do trovão, né, que muita gente não sabe por quê. Por que você usa bebida? Né? A bebida, na verdade, além de ser um elemento que é utilizado a nosso favor para fazer limpezas, descarregos, um trabalho astral, etérico que as entidades usam para fazer utilizando esse etílico, né? E o etílico ele vem da cana. A cana é uma erva de poder na Umbanda. Ela através da cana passa por diversos processos. Nesses processos a gente tem a água, o ar, o fogo e a terra envolvidos nisso. Os 4 elementos naturais mais poderosos do planeta. Tá certo? Então, para isso que serve o etílico dentro da Umbanda, assim como o fumo. O fumo também, além de servir para defumação, esse fumo não é tragado pelas entidades. Se for, é um médium, infelizmente, né, que talvez tenha o vício e acaba tragando no momento ali, e a entidade não traga, a entidade só bafora essa fumaça para continuar a defumação do terreiro. E o fumo, o tabaco, ele é considerado também uma erva de poder na Umbanda, tá certo? Vamos passar para a próxima. Aqui é o congá, o altar, né? Peguei um de exemplo. Esse não é o altar do meu terreiro, tá bom? O altar do meu terreiro é outro, mas peguei um de exemplo aqui. Né? Então aqui um altar bem umbandista mesmo, com imagens sincréticas, né? Do catolicismo. Não vejo aqui nenhum orixá, não, mas tem entidade aqui, ó, caboclo, né? E várias outras entidades aqui que tem as qualidades dos orixás, que é um altar bem simbólico, bem umbandista, né, para representar aqui o congá. A gente chama o altar nosso de congá, tá certo? Aqui é na curimba, né? A curimba, os atabaques, a curimba, os pontos cantados, servem para manter o equilíbrio do trabalho, dá as vozes de comandos para incorporação, desincorporação, abertura de trabalho, final de trabalho, conteúdo de trabalho, elevação ou a baixa da vibração quando está muito elevada para manter o equilíbrio do trabalho. Então, os pontos cantados, os atabaques, a curimba é de extrema importância na Umbanda, tá certo? Aqui é a defumação, né, o turíbulo, né, um turíbulo aqui, eu peguei até um exemplo aqui que não tem as correntinhas, né, ou as cordinhas, né, mas pode ser aqueles mais incrementados, pode ser de barro, pode ser de metal. Tem gente que faz até com latinha daquele chocolatado, sabe? Não vou fazer propaganda aqui não. Mas tem gente que faz até com aquela latinha, faz os furinhos lá, carvão verde lá dentro, brasa, ervas e defuma. Defuma com as ervas da Jurema que dá certo. Defumação é bom demais. Defumação tem o valor do seu cheiro, tem o valor dessas ervas que queimam ali e vão eliminando todas as larvas astrais, vão limpando o ambiente, né? Pode ser feito no seu terreiro, pode ser feito na sua casa. A gente tem 2 tipos de defumação que eu gosto de falar sempre nas aulas, que é a defumação de descarrego, que é essa de limpeza, que a gente pega tudo lá vem defumando do fundo para frente, joga tudo lá para fora, né? E depois tem a defumação lustral, que a gente faz depois de alguns dias, né? Isso para casa, mais para casa, no terreiro a gente sempre faz essa de limpeza, de harmonização, né? Então, mais para casa a gente faz essas duas e na segunda vez a gente faz a lustral, que a gente faz ao contrário, a gente traz da frente para o fundo, trazendo as boas energias para o ambiente, tá certo? Então, pode ser um turíbulo incrementado, pode ser um turíbulo simples, e utilizando as ervas de acordo com as indicações dos seus guias, de acordo com a indicação dos seus sacerdotes, porque tem centenas de ervas, eu não vou indicar aqui porque são várias, todas as ervas podem ser usadas, né? A gente tem algumas bases para defumação, mas é melhor que o seu sacerdote ou o seu guia espiritual lhe aconselhe quais as corretas, tá certo? Ou você mesmo pode pegar aquelas indicações de ervas que tem aqui no curso, talvez vai estar mais para frente, nas aulas mais para frente, que eu falo de ervas. Então eu tenho uma tabela de indicações, e essas indicações vocês podem utilizar e fazer uma miscelânea de ervas aí para o seu caso, tá certo? Essa aqui é a famosa estola, ou a toalha de Umbanda, tá certo? Essa aqui é utilizada por homens e mulheres na Umbanda. A gente utiliza no pescoço, cobrindo nossas guias aqui. Usa ela para bater a cabeça, para secar o suor do médium, enfim, para diversas finalidades essa estola aqui, tá certo? É uniforme, tá certo? De Umbanda. Esse é o filá.
É o chapéuzinho masculino, né, dos homens aí na Umbanda. A gente chama ele de filá. E ele tem a função de proteger o ori, proteger a coroa do médium nos trabalhos espirituais, também de extrema importância, e muita gente não usa, né? Muita gente acaba não usando, não sei o porquê, mas vai da ritualística da sua casa também, da liturgia, né? Às vezes o terreiro não adere, aí normal, tranquilo, segue o que o sacerdote mandar, mas se seu terreiro adere, faça uso, porque é de extrema importância, tá bom? O fogo é um elemento que é utilizado na Umbanda. Fogo de isqueiro, fogo de... Desculpa, falei ao contrário. Fogo de fósforo, fogo de isqueiro, fogo de maçarico, fogo do álcool, fogo lá no terreiro. Logicamente tomando todos os cuidados, né? Mas tem algumas linhas que utilizam o fogo. Cigano utiliza fogo, geralmente, nas rodas ciganas, para limpeza, purificação. Esse é o fogo purificador, que é uma simbologia de um orixá que chama orixá Oroiná, mãe Oroiná, né? Ou Egunitá, que tem a simbologia da purificação do fogo no trono da justiça, junto com o pai Xangô. A gente vai falar de orixás mais para frente, fique tranquilo. E os próprios Exus, os guardiões, né? As pombagiras também às vezes utilizam o fogo como simbologia de limpeza no terreiro, dentro de alguidar ou em pequenos pontos, né? Ali, logicamente, que com toda a orientação dos guias espirituais e do sacerdote, tá certo? As guias escolares, né? A gente utiliza na Umbanda, guias escolares, pulseiras. Esses ornamentos são utilizados para proteção, amparo, limpeza, enfim, para diversas finalidades, para representação de linhas, representação de orixás. Então, são centenas de formatos, modelos, cores, melhor que se use indicado pelos seus próprios guias ou pelo sacerdote do seu terreiro, ou se seu terreiro tem um formato padrão, se o seu terreiro aconselhar, logicamente, tá certo? Mas tem guias de todos os orixás, tem fios de todos os orixás, tem brajás sacerdotais, brajás de direita, brajás de esquerda, enfim, guia de todos os guias, padrões, e tem aqueles que os seus próprios guias mandam fazer, tá certo? Tem uma aula só disso, inclusive eu ensino o tamanho, medida, tudo certinho, tá certo? Aqui a oferenda é outro elemento que a gente usa. Oferenda é importantíssima na Umbanda. Oferenda é um elo de ligação entre nós e o plano espiritual, com os orixás, com os nossos guias. Tem oferendas para todos os orixás, tem oferendas para todos os guias. Tem uma tabela de referência de oferendas que eu vou deixar lá na aula que eu falo de oferendas, essa tabela, tá certo? Então não se preocupe que vai ter lá uma referência, um texto extra lá para vocês verem as oferendas básicas de Umbanda, pelo menos, tá? De todos os orixás e guias. Então, é importantíssimo aqui que é um agrado para o orixá, um agrado para os nossos guias, é uma forma da gente se conectar com eles naqueles momentos, naqueles minutos que ali estamos fazendo esse agrado, né? E logicamente que depois temos que ter a consciência ambiental de recolher tudo aquilo que a natureza não absorve e jogar fora ou levar embora, para não danificar o meio ambiente, tá certo? Isso aí eu falo lá na aula de oferendas também, mais detalhadamente. Esses aqui são os famosos otás, tá certo? Otás. São as pedras dos orixás, né? Eu também tenho uma aula só falando disso, fique tranquilo, aqui é só para a gente mostrar os elementos, mas lá na aula de otá eu mostro como que se faz o otá, onde que se deixa, como conservar ele, tá bom? Na aula de consagração você pode consagrar, faz a aula de consagração, que está aqui nesse módulo mesmo, e depois você utiliza lá para consagrar seu otá, sua pedrinha, e guardar ele certinho numa quartinha, do qual eu ensino lá, tá bom? Aqui é o pano de cabeça, né? É utilizado pelas mulheres na Umbanda, pano de cabeça também com a mesma finalidade do filá, tá bom? Ele protege o ori, protege a coroa da mulher nos ritos de Umbanda. A pemba é um giz de forma oval, de todas as cores, assim como as velas têm de todas as cores de todos os orixás, né, de todos os guias, as pembas também temos de todas as cores de todos os orixás, de todos os guias. Na falta a gente usa o branco, para todos, né, caso não tenha de uma determinada cor, mas é mineral, né, é feito de um mineral, e é utilizado, consagrado, abençoado, né? Tudo na Umbanda é consagrado, para se fazer os pontos riscados,
tá certo? Os pontos riscados ou as mandalas em magia divina também, né? Então tudo que é riscado, tudo que é desenho, né? Tudo que é símbolo dentro da Umbanda é feito com a pemba, tá certo? É usado para fazer afoxé também, o pó de afoxé é utilizado para fazer pó de limpeza, utilizado até em cirurgias espirituais em terreiros que tem essa prática, né? Alguns guias costumam raspar esse pó consagrado nas partes que a pessoa tem uma determinada doença e faz a cirurgia espiritual. Isso também a gente se vê com a pemba, certo? Isso aqui é o punhal ponteiro. Alguns terreiros utilizam alguns pontos riscados, feitos em blocos de madeira, quadrados, geralmente com 30 por 30 ou 40 por 40. Caboclo, por exemplo, tem muito esse costume, os caboclos chefes, né, os líderes do terreiro, eles têm esses pontos de firmeza e geralmente eles fixam esse ponteiro, fixam esse punhal nesse ponto para manter a firmeza, como se fosse um assentamento ali, uma força energética daquela entidade que ele guia, né? E várias outras linhas utilizam punhal e ponteiro também para fazer raspagens, limpezas astrais, limpezas etéricas no campo áurico da pessoa, né? Logicamente tem que se tomar um cuidado extra com isso. Ele não tem corte, porém tem ponta, né? Então tem que se tomar muito cuidado para não ocorrer acidentes, mas é uma ferramenta magnífica dentro da Umbanda. Aqui é um exemplo de ponto riscado, tá bom? Não sei de que guia é esse aqui, tá certo? Peguei aleatoriamente na internet só para mostrar para vocês, para quem não conhece, ou nunca viu um ponto, né? Ou quem já viu também. Aqui é um modelo de ponto e do qual o ponto serve para quê, na verdade? Os guias espirituais abrem os pontos justamente para diversas finalidades. Para limpeza, para identificação, para quebra de demanda, enfim, depende muito do trabalho que está acontecendo ali, tá? Mas tem entidades que riscam para identificação e a gente consegue, através da simbologia, né, através desses riscos, desses desenhos, né, muitas vezes a gente consegue decifrar quais energias esse guia está trabalhando, porque esses símbolos, esses riscos aqui, estão ligados também a alguma força de orixá, alguma força divina, né? Então a gente consegue, através dos riscos, muitas vezes estar identificando a simbologia ou o que significa o ponto. E caso isso não aconteça, aí é só perguntando para quem abriu, para quem perguntar para aquela entidade que riscou o ponto, qual é a finalidade ou a simbologia dele, tá certo? Essa aqui é uma quartinha, olha que belezinha, uma quartinha de barro. Essas quartinhas com alça, elas são femininas. Então a gente usa para fazer otás ou para se servir bebidas em oferendas para orixás femininos ou entidades femininas, tá certo? Então essas com alcinha aqui, a de barro serve para todos, né? Mas tem as coloridas também. Então pode seguir aquele padrão de cor dos orixás que a gente vai falar mais para frente, nas aulas mais para frente aí, tá certo? Tem um padrão de cores. A gente pode usar as cores dos orixás também, sem problema nenhum, mas a de barro é padrão, serve para todos. Essa aqui é a masculina, quartinha masculina, ela não tem a alça, tá vendo? Mesma finalidade, otás, dá para servir bebidas também em oferendas, né? Então, para orixás ou guias masculinos, tá certo? Aqui é uma roupa, né? Uma roupa branca, típica de Umbanda, masculino. Então, uma bata, né? Uma calça branca, uma bata. Essa bata, repara que ela tem que passar, a cintura tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, mas a cintura tá aqui, então ela tem que passar bastante, né, do ideal que se passe, né, bastante da cintura, né, porque a gente ajoelha muito na Umbanda, a gente agacha, a gente faz movimentos e às vezes fica parecendo o corpo do médium, né, isso não é legal. Então é ideal que a bata seja comprida, a calça, né, seja na altura da canela também, não seja amarrada no corpo, justa, né, para não ficar expondo também, que a gente não está na Umbanda para se expor, a gente está para ajudar, para auxiliar, para exercer nosso sagrado, e exercer o sagrado não precisa de exibição, tá certo? Mesma coisa com as mulheres, né, uma roupa completa aqui de mulher, né, saia, bata, né, bem grande aqui, tá vendo? Comprida. Geralmente a gente aconselha até no nosso terreiro colocar calça por baixo da saia, uma calça leg, né? Que tampe mesmo, se caso acontecer algum imprevisto, né? Não se exponha o corpo dessa médium. Pano de cabeça.
enfim, uma roupa típica aí e dentro dos padrões de Umbanda, tá certo? Aqui a sineta ou sinete, né, litúrgico que a gente fala, ou sineta litúrgica. Tem uma aula que eu só falo do sinete, então fique tranquilo se você vai ver lá do sinete para que serve, para que não serve, mas na verdade é para ativação de assentamentos e firmezas antes do trabalho. Além de também servir como um sinal, um começo, né, uma iniciação ali dos trabalhos do dia, onde vão se alertar os médios e assistentes que os trabalhos estão iniciando e os assentamentos e as firmezas estão sendo ativados naquele momento, tá certo? As velas, que é um elemento que a gente usa muito na Umbanda, tem de todas as cores. Utilizamos uma regra para cores de orixás, cores de guias, tem um padrãozinho, está todo nas aulas para frente aí, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Mas na caso da falta de alguma cor, ou o seu terreiro não adere cores, é utilizar a vela branca, que na simbologia vai servir para todo mundo, tá certo? E é isso. Esses são os elementos básicos, coisas que a gente usa quase que todos os trabalhos, e que todos os umbandistas têm que saber, conhecer e saber para que serve. Então essa aulinha quis fazer justamente para isso, para vocês entenderem um pouquinho desses elementos básicos de Umbanda. Se faltou algum, ou se você usa outro aí no seu terreiro, se algum que eu não mostrei aqui, esses elementos básicos, fala para a gente lá no grupo secreto, lá dos alunos, que a gente vai falar sobre ele, vai colocar aqui, vai acrescentar também, tá bom? As palavras que estão no texto de complemento também. Então, se tiver alguma que vocês usam lá no seu terreiro, se a gente não saber, a gente vai pesquisar e vai colocar e vai incluir também, tá certo? Então, muito axé no coração de vocês, espero que tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Axé!